Olá, amigos. Fora de casa dá para perceber, fora do estúdio, mas a gente está viajando. Mas passando aqui para deixar o nosso recado da semana, o nosso vídeo. A gente quer falar um pouquinho sobre ceticismo. Ceticismo foi uma corrente filosófica grega que foi bastante polêmica, a gente pode dizer assim. Porque o objetivo principal dos filósofos gregos, claro, dando destaque aí para Sócrates, era tentar chegar à essência das coisas, ou o mais próximo possível da verdade, né? Mas houve essa corrente filosófica chamada ceticismo, né? Dentro dessa corrente a gente destaca aí Protágoras, Górgias, Pirro, né? Essa corrente simplesmente afirmava que seria impossível se chegar à verdade absoluta, ao logos, né? O conhecimento verdadeiro. Eles acreditavam que isso era uma tarefa impossível, que por mais que se exercitasse a reflexão filosófica além do senso comum, seria impossível se chegar à essência da verdade. E então a palavra cético, que vem de ceticismo naturalmente, serve para designar pessoas que não acreditam muito nas verdades, né? Existe uma frase de um dos filósofos céticos, eu acredito que é Protágoras, né? Que dizia que a verdade não existe. Se existisse, seria impossível conhecê-la, e se a gente pudesse conhecê-la, a gente não teria como transmiti-la, né? Por que ele afirmava isso? Ora, porque ele acreditava que existem dois grandes obstáculos para se chegar à verdade. Um obstáculo são os sentidos que a gente tem. Eu digo sentidos, eu estou falando em audição, visão, enfim, os sentidos que a gente tem. Nem tudo que a gente ouve é o que a gente acredita que está ouvindo, nem tudo que a gente vê é o que a gente acredita que está vendo. E a própria razão, ele dizia que a razão é uma coisa que é inerente ao ser humano, porém a razão ela opera de maneira diferente em cada uma das pessoas. Ou seja, embora você tenha razão, né, a essência, a verdade das coisas não estaria no objeto que você quer conhecer. Ela esbarraria na ação da razão individualmente em cada um. Então a razão teria um resultado subjetivo. Esses filósofos, eles não acreditavam, então, enfim, que a gente pudesse chegar à verdade, à essência das coisas. O chamado ceticismo absoluto, né, que dizia que a verdade não existe, né, se existisse eu não poderia conhecê-la, eles foram muito criticados. Os outros filósofos que buscavam o logos, o conhecimento verdadeiro, diziam que a melhor maneira para um filósofo cético filosofar seria ficando de boca fechada, né? Porque a partir do momento que você diz que não existe verdade, você está admitindo a existência de uma verdade, né? A verdade de que não existe verdade. Então o ceticismo, que teve como representantes Górgias, Pirro, Protágoras, né? Foi uma corrente filosófica extremamente polêmica, né? Mas existiu, né? Ela defendia o subjetivismo, que a verdade não era algo absoluto, era algo relativo. Ou seja, no processo de conhecimento você tem de um lado aquele que quer conhecer e o objeto do conhecimento, o que se quer conhecer. Imaginemos, por exemplo, a bondade, né? A bondade, o que é a bondade? Então tem de um lado eu, né, que quero conhecer o que é a bondade, e do outro lado o objeto do meu conhecimento, que é a bondade. Então a bondade estaria onde? O que é ser bom, né? Eu defino o que é ser bom, né? Ou a bondade está no próprio objeto do que eu quero conhecer, que é a bondade em si. Então eles defendiam que quem determina, né, quem é a medida de tudo, seria aquele que quer conhecer. Então vem aí outra frase bastante interessante, né, dos filósofos, relacionada com os chamados filósofos representantes do ceticismo, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Então, quem define o que é bom, quem define o que é justo, quem define o que é felicidade, quem define o que é justiça é quem? Cada um de nós. Então, isso seria, né, para filósofos clássicos, como Sócrates, Platão, né, principalmente Platão, que defendia a teoria das ideias, isso seria uma espécie de contra-testemunho filosófico. Se realmente a verdade sobre as coisas estiverem naquele que quer conhecer, né, no agente, no sujeito do conhecimento, o mundo vai ficar um pouquinho complicado, não é verdade?
Então isso seria uma espécie de negação da filosofia para aqueles filósofos clássicos. É um recado para vocês refletirem, né? Onde está a verdade das coisas? Está na coisa em si ou em quem quer conhecer aquela coisa? Bastante interessante, né? É muito polêmico o tema. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima.